Bom dia. Bem, nós estamos no mês da escola dominical e durante a semana eu fiquei a pensar sobre o que poderia conversar com os irmãos nessa manhã e sobre a escola dominical ou sobre ensino. E quando se fala sobre ensino, eu gosto muito, particularmente, porque é o meu dom. Eu gosto muito de ensinar. Tenho prazer em ensinar. Se alguém me pede uma explicação, aqueles que me conhecem mais de perto já sabem que podem sentar para ouvir a explicação, porque eu vou explicar até o final. Se eu souber, eu vou explicar mesmo. Não entro numa discussão para perder. E não entro mesmo, se eu souber, só entro em discussão sobre assunto que eu sei também. Se eu não souber, eu não entro, não sou bobo, né? Mas se eu entrar na discussão, eu vou até o final, porque eu estou convicto de que eu sei aquele assunto, que eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou a falar, eu estudei aquele assunto, eu já aprendi, então eu estou convicto daquilo que eu estou a dizer às pessoas. Quando eu venho a ensinar alguém, procuro sempre saber aquilo que estou falando antes. Então, é um assunto que mexe muito comigo falar sobre ensino, sobre educação, sobre escola dominical, sobre ensinar alguém. Mas, afinal de contas, por que é tão importante ou por que é tão bom saber e conhecer? A palavra de Deus nos diz, o profeta nos fala que nós deveríamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, ou seja, sempre conhecer a Deus é uma constante, nunca se conhece tudo. Eu vou abrir um parênteses logo no início para dar um exemplo do que eu vivi na minha vida e que me deixou muito triste certa vez. Logo assim que me casei, morei em uma rua em que praticamente todas as famílias daquela rua, todas as casas, pertenciam a uma outra denominação evangélica. Mas todos eram de uma outra igreja pentecostal. E só a minha esposa e eu éramos da igreja batista do bairro. E mexia muito comigo, né, o fato de eu sempre ver as pessoas domingo de manhã a sair para as suas igrejas, né, sempre na direção oposta à nossa, cada uma igreja ficava de um lado do bairro onde nós morávamos, da localidade onde nós morávamos. Então, os irmãos da outra igreja passavam por mim, pela minha família, né, iam cumprimentando ali, dando a paz do Senhor, como era o costume da outra denominação, passavam ali por nós e nós indo à direção contrária. Mas sempre me chamou muita atenção a atitude de um senhor que era de uma igreja, que era dessa igreja, dessa outra igreja, e que nunca ia de manhã pela igreja. E é interessante que aqui em Portugal eu aprendi que nós podemos dormir domingo um pouquinho até mais tarde, porque a IBD começa tarde, 10h30 da manhã. Isso para os brasileiros que estão aqui, são evangélicos há mais tempo, sabem que isso é tarde. No Brasil, em geral, as escolas dominicais começam às 9 da manhã. E aí, né, a gente tinha que, mesmo assim, no domingo, acordar um pouquinho mais cedo. E me chamava muito a atenção aquele fato daquele senhor nunca ir. Até que, uma vez, a minha esposa falou com ele, conversou com ele, me chamou, nós começamos a conversar, e ele falou, eu já sei tudo, eu não preciso ir. Eu já estou há mais de 40 anos na igreja, eu já sei tudo. E naquele momento eu falei assim, poxa vida, eu devia ter meus 26, 27 anos de idade, e eu lembro que eu virei e falei assim, poxa, eu passei 27 anos dentro da igreja. Eu estudei 4 anos. Todos os dias à noite, estudei teologia 4 anos. Não sei nada. Como é que ele sabe tudo? E não sei nada, irmãos. E passados aí 10 anos que eu ouvi essa frase, eu continuo não sabendo nada. Continuo tendo que aprender a cada dia. Continuo lendo textos bíblicos e falando, puxa, eu nunca tinha reparado isso. Eu nunca tinha parado para prestar atenção neste detalhe. Como alguém pode dizer que já sabe tudo? Tem um cântico que é cantado hoje em dia que eu discordo um pedaço dele que fala, ninguém explica Deus. É
é uma música que tem sido muito cantada por aí, que o refrão fala, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, e eu não concordo. Porque tudo se explica em Deus. Não é ninguém explica a Deus, mas tudo se explica em Deus. E onde nós vamos encontrar isso? Quando nós começamos a estudar esse Deus. Quando nós começamos a aprender sobre esse Deus, a aprender na palavra dele. E não se aprende sobre Deus a não ser em nenhum outro lugar, a não ser na palavra dele. E eu queria chamar a atenção dos irmãos justamente para o fato de que, quando se fala em escola bíblica dominical, e aí está o fato de escola bíblica, nós estudamos a palavra de Deus. Nós estudamos aquilo que Deus fala conosco. Nós estudamos aquilo que Deus tem a nos dizer sobre Ele mesmo e sobre nós mesmos. E eu queria estudar com os irmãos nessa manhã um homem que foi escolhido por Deus para realizar uma tarefa, mas ele foi um pouco além da tarefa que lhe foi confiada pela própria igreja. E esse homem era chamado Estevão, que muitos colocam ele como jovem ainda, um rapaz, mas foi escolhido para fazer uma tarefa e foi além. Eu queria chamar a atenção dos irmãos o porquê que ele foi além. Por que ele fez muito mais do que aquilo que estava designado para ele fazer? Abram as suas Bíblias em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, nós vamos ler os 10 primeiros versos. Depois Marcos, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, vem Atos. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Diz assim, aliás, todos acharam? Vou fazer uma brincadeira. Quem não achou, catuca aí quem está do lado e não achou e fala assim, escola dominical. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, vou frisar, e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da língua da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Irmãos, eu quero chamar a atenção desse homem, porque é citados aqui os 7 primeiros diáconos, mas um ganha mais destaque do que os outros. E esse que ganha mais destaque é justamente o Estevão. E por que ele ganha destaque? Porque ele faz coisas além do que lhe foi designado. O texto que nós lemos diz claramente que era necessário que houvesse diáconos, que houvessem irmãos que cuidassem do que poderíamos chamar hoje em dia da ação social da igreja. Se havia algum necessitado, alguma pessoa que precisasse, da ajuda dos irmãos, era levado mantimentos, era levado dinheiro, era levado algum tipo de ajuda da igreja para aqueles irmãos. Então começou a haver ali uma certa briga, uma certa disputa entre etnias dentro da igreja. Uns achavam que estavam recebendo mais do que os outros,
E os apóstolos então falaram, não, vamos constituir aqui pessoas que tomem conta disso. A igreja aceitou e elegeram 7 irmãos para isso. Para fazer o quê? Ação social. Não é isso? Para levar os mantimentos às viúvas, às pessoas que precisavam. Então, qual é a função inicial deles? Cuidar simplesmente disso. Distribuir mantimentos, distribuição dos pertences, daquilo que a igreja recebia, com aqueles que precisavam. Mas Estevão se destacava porque ele tinha algo diferente. Ele tinha uma sabedoria. E sabedoria aqui, eu quero frisar, que não é simplesmente a sabedoria que nós já estudamos, e até o pastor já esteve aqui domingos atrás falando sobre isso, sobre a sabedoria que vem do alto. Se alguém não tem, peça a Deus que nos dá, que Tiago nos diz isso. Não é simplesmente essa sabedoria sobrenatural, que foi o que Salomão pediu, por exemplo. Mas a sabedoria aqui é referida no texto, é a sabedoria que se refere a conhecimento, a inteligência. E isso é comprovado logo no capítulo seguinte, quando Estevão é preso e é confrontado. Isso é comprovado no último verso que nós lemos, o verso de número 10, que ele começa a discutir com outras pessoas e ninguém consegue ganhar dele na discussão. Não é meramente obra simplesmente do Espírito Santo ou sobrenatural, mas porque ele conhecia. E eu provo isso, irmãos, se você ler o capítulo 7. Quando nós lemos o capítulo 7, que é a defesa de Estevão quando é preso, ele dá uma aula de Velho Testamento. Ele conhecia o Velho Testamento desde o início até o final. E ele vai discursando diante dos juízes o Velho Testamento, a história do povo de Israel todinha. Ou seja, era um homem extremamente inteligente e que conhecia as Escrituras, que conhecia a palavra de Deus. Então, a questão que nós devemos entender quando nós precisamos, quando a igreja se une, quando o pastor, quando a liderança fala, olha, precisamos estudar a palavra de Deus, é para que nós possamos saber o que dizer em todas as ocasiões, nós saibamos o que falar diante das pessoas, e Estevão sabia exatamente o que falar diante das pessoas. Ele era extremamente sábio e conhecedor daquilo que Deus queria. E aí eu pergunto, quando alguém lhe faz uma pergunta bíblica, quando alguém lhe faz um questionamento sobre a sua vida, se é certo ou se é errado, você sabe responder ou diz, eu vou recorrer ao meu líder? Vou dar um pequeno exemplo. Eu disse que eu não entro em uma discussão para perder. E certa vez eu fiquei debatendo 2 horas com o Testemunho de Jeová. 2 horas. Debatendo na minha janela. Na janela da minha casa. E o Testemunho de Jeová do lado de fora. Em pé. E eu debatendo com ele. E falando com ele. Até o momento em que ele falou, eu nunca ouvi isso, eu vou ter que debater com o meu líder. Eu fiz aquele homem chorar. Eu sou chato mesmo. Eu fiz aquele homem chorar. Mas para o final falar, eu vou ter que ver isso com o meu líder. Nós temos que saber como falar as coisas. Nós temos que saber como nos comunicar com as pessoas, porque elas nos perguntam. Se você diz, eu sou evangélico na sua escola, no seu trabalho, se você diz, eu sou crente, as pessoas querem saber por que você é crente. As pessoas querem saber o que significa ser crente. As pessoas querem saber o que é ser evangélico. E as pessoas vão te perguntar, mas por que a sua igreja é diferente? Por que você está naquela igreja? E eu nunca me esqueci de uma mensagem que eu ouvi, desde quando eu era pequeno, pelo pastor Fanini pregando, e o pastor Fanini fez um sermão dizendo, por que eu sou batista? Eu nunca me esqueci dessa mensagem. E por causa dessa mensagem que eu ouvi quando pequenino, eu estou na Igreja Batista até hoje. Porque eu não encontrei em nenhuma outra denominação ou religião nenhum argumento melhor do que aqueles que eu ouvi quando pequenino.
Nós temos que saber exatamente ou responder à razão da esperança que existe dentro de cada um de nós. É isso que Pedro também nos fala. Nós estejamos preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que está dentro de nós. Você sabe responder? Aí as pessoas perguntam, mas na escola dominical eu vou, e aí o pastor, o professor está lá, e aí entra aquele irmão e começa a falar, e não para, e começa a discussão, e aí eu vou me lembrar de algo que eu assistia e gostava quando criança, e que ontem à noite eu assisti um vídeo e comecei a rir, e eu me lembrei de uma frase de um programa infantil que falava, da discussão nasce a luz. E não é verdade? Para que serve a escola dominical? Porque o professor, o pastor, vai trazer um texto, vai falar o que significa aquele texto. E dentro daquele texto nós vamos achar as aplicações para a nossa vida. E nós vamos poder dizer, olha, irmão, eu estou com essa dificuldade, de acordo com esse texto, o que eu posso fazer? E juntos, conversando, vamos achar a solução. É para isso que serve uma escola dominical. Para que você aprenda, para que eu aprenda a como me portar diante da sociedade. E Estevão sabia. E Estevão começou a ir, como eu disse, além. O conhecimento da palavra de Deus nos faz ir além. Por diversas vezes, as pessoas me falavam assim, olha, você está querendo prender Deus numa caixa de sapato, porque eu dizia, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu não creio que Deus haja dessa forma, e aí as pessoas falavam para mim, você está colocando Deus numa caixa de sapato? Eu falo, não, eu não estou colocando ou limitando Deus, eu estou trabalhando com aquilo que Ele me dá dentro da sua palavra. E aí, Estevão, quando você começa a entender a vida dele, você vê que ele conhece a palavra, ele sabe os limites, ele sabe o que ele pode fazer, ele sabe o poder do conhecimento que ele tem, e não fica só na distribuição dos alimentos. Ele começa a vivenciar aquela palavra. Ele começa a vivenciar aquele ensino. E a outra frase que eu aprendi na minha vida é que toda teologia que não é prática pode jogar fora. Uma teologia, para ser correta e certa, em primeiro lugar, ela tem que ser posta em prática. Porque senão não adianta. E o que Estevão faz é começar a colocar aqueles ensinamentos que ele recebeu dos apóstolos e de Jesus Cristo em prática. Não simplesmente na distribuição dos mantimentos, mas ele começa a viver. A gente vai ver que ele começa a pregar, ele começa a fazer sinais e prodígios, ele começa a ir na casa das pessoas, orar por enfermos, orar por pessoas necessitadas, doentes, e o evangelho começa a crescer, as pessoas começam a se converter a partir do momento em que Estevão se coloca à disposição. Coloca a sua sabedoria, o seu conhecimento a serviço de Deus. Ele não para por aí. Então, o conhecimento, ou a escola dominical, o ensino bíblico, deve levar as pessoas a viver a palavra. Não apenas conhecer, mas a viver aquilo que nós estamos aprendendo. E eu creio, irmãos, que muitos de nós, eu creio que a maioria aqui já é evangélico há muito tempo, há algum tempo, e já frequenta igreja evangélica há muito tempo. Eu vou perguntar exatamente ao seu coração, à sua mente, para saber o que você já aprendeu de tão importante numa escola, num ensinamento, numa classe, num pequeno grupo, e que já conseguiu colocar em prática. O que você já aprendeu em algum momento da sua vida, dentro da escola dominical, e que já colocou em prática? É uma pergunta extremamente importante, porque não adianta cada um de nós, todos os domingos, sentarmos aqui e ficarmos aprendendo para nós mesmos, se não colocarmos este conhecimento em prática, se não colocarmos este conhecimento para fora. Nós temos que fazer, neste caso, como Estevão, e ir um pouco mais além. A sabedoria que nos é dada por Deus tem que ser compartilhada com as outras pessoas. Nós temos que ir mais a fundo, temos que ir caminhando mais progressivamente, porque é isso que Deus deseja a cada um de nós.
Estevão vai além, Estevão vai adiante. Ele não para simplesmente em um ponto. E isso, eu digo aos irmãos, o conhecimento da palavra de Deus faz com que nós atinjamos alvos que os seres humanos não conseguem entender. E, de repente, o ministério de Estevão começa a crescer de tal forma que ele começa a ser notado na comunidade. Ele começa a causar um certo incômodo na comunidade. E aí o que eu quero perguntar também à igreja nessa manhã é se a igreja tem causado algum tipo de incômodo na comunidade. Se a igreja evangélica dos nossos dias tem se amornado e tem acompanhado a sociedade ou se tem causado algum tipo de incômodo na sociedade. Algum tipo de despertamento, algum tipo de destaque. Alguém tem falado das igrejas evangélicas aqui em Portugal? Vou dar um dado que é uma constatação pessoal minha e que eu fico muito triste justamente por gostar muito de escola bíblica. Há alguns anos, no meu país, a escola bíblica tem sido substituída. Os irmãos que estão aqui há pouco tempo sabem do que eu estou falando. A maioria das igrejas evangélicas e até batistas tem acabado com a escola bíblica. Tem retirado a escola bíblica e colocado outros nomes, outros dias da semana, colocado outras formas. Professor não é mais professor, é facilitador. E por aí vai. E aí nós temos o meu país naquela situação que está com 53 milhões de evangélicos. E aí as pessoas, e eu venho dizendo, desde que eu estava lá, eu venho dizendo, as pessoas vão comemorando, dizendo que 53 milhões de evangélicos, que maravilha, que crescimento extraordinário da igreja lá no Brasil. Se o evangelho está crescendo, o normal era que a corrupção diminuísse, o normal era que a prostituição estivesse diminuindo, o normal era que a bandidagem estivesse diminuindo, mas não está. Então, onde está o crescimento evangélico? Sem conhecer a palavra de Deus, não há crescimento evangélico. Sem conhecer a Bíblia, não há crescimento do evangelho. E aí estão substituindo a escola dominical, dizendo que é atraso, que é antigo, que é não sei mais o que lá, todo tipo de desculpa. E se coloca um monte de outras coisas no lugar, tentando dizer que vão ensinar, mas na verdade fica, dá sua opinião, dá sua opinião, dá sua opinião. E eu vi já várias vezes. Meu irmão, dá sua opinião, dá sua opinião, dá sua opinião. Está vendo, irmãos? Cada um tem a sua opinião, até domingo que vem. E aí você pede para um jovem aí, olha, quem disse a minha graça te basta? Abraão? Aí você disse, olha, amar o próximo como a ti mesmo, este é o maior dos mandamentos. Quem disse isso? Paulo. É a realidade, irmãos. É a realidade. Desculpe, eu não queria chocar os irmãos, mas essa é a realidade que eu tenho visto, que eu tenho constatado. Num grupo de WhatsApp da minha família, eu recebi um post essa semana com um desafio bíblico. Aí colocava lá, desafio bíblico. Qual homem dentro da Bíblia foi levado ao céu numa carruagem de fogo? Qual, irmão? Mentira. Ninguém foi levado numa carruagem de fogo. Elias foi levado num redemoinho. A carruagem de fogo passou entre ele e Eliseu e separou os dois. O que levou Elias para o céu foi um redemoinho. Maldade, né? Aí você pergunta, quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? 2. A arca não é de Moisés, irmãos, é de Noé.
Irmãos, são exemplos que eu estou dando de coisas que passam nos batidos. Passam assim, e as pessoas vão dizendo e replicando. Porque daqui a pouco tem gente aqui usando o púlpito e dizendo, porque quando Eva pegou a maçã, que maçã, irmãos? Que maçã? Não tinha maçã nenhuma. O Oriente Médio não tem maçã. Estou errado ou não? No Oriente Médio tem maçã? Hoje em dia pode ser que técnicas, não sei o que, de enxerto, pode até desenvolver, mas não tem. Na época deles não tinham. Não tinha árvore enxertada. Não tinha máquina para fazer nevar em cima da árvore de maçã para dar maçã. E a gente vai replicando as coisas, replicando, e sem o mínimo conhecimento. Ao mesmo tempo que o conhecimento está às nossas mãos através da internet, nós jogamos fora. Nós jogamos fora porque não conseguimos viver também aquilo que nós estamos aprendendo. Por último, mas não menos importante, Estevão pega este conhecimento, ou o conhecimento da palavra de Deus é essencial, por um último, mas o mais importante dos motivos. O conhecimento da palavra de Deus nos tira o medo de morrer. Você tem medo de morrer? Aí alguns falam assim, não tem medo de morrer, eu tenho medo de como eu vou morrer. Eu não quero sofrer. Morrer eu sei que vou, mas eu não quero sofrer. Você tem medo de morrer, meu irmão? E se alguém pegasse, não é pedrinha brita não, tá, irmãos? Apedrejamento na época da Bíblia eram umas coisas assim. Eram uns paralelepípedos, mais ou menos. Aí você pega lá Estevão, depois da sua defesa no capítulo 7, os irmãos, nós não temos tempo para ler o capítulo 7 todo, mas depois lá no final você vai pegar e o pessoal com pedra esperando ele dizer só as últimas palavras, todo mundo com pedra na mão. Vai, Estevão, fala, abre a sua boca. Eu estou vendo os céus abertos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Fez igual Jesus. Perdoa. E alguém foi lá e tacou a última pedra. E um dos que estavam perto era o próprio Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Esse homem tinha medo de morrer? Não, ele disse a verdade até o final da vida. E por que o conhecimento da palavra de Deus nos tira o medo de morrer? Porque a palavra de Deus nos diz o que está nos proposto depois. A palavra de Deus nos mostra o que vem depois disso. Então, depois da morte é muito melhor. Então, eu quero ir para depois da morte. Eu não temo a morte, porque o meu Jesus venceu a morte para que eu vença também. É isso que a Bíblia diz, e quando eu conheço isso, eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais receio, eu não tenho por que mais me preocupar, eu não preciso mais obedecer aos homens, como os apóstolos aqui em Atos falavam, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não tenho mais medo de homem, eu não tenho mais medo disso, porque eu sei o que me está proposto, e é o que Estevão enxergou, eu estou vendo os céus abertos na minha frente. Ele pôde contemplar aquilo que estava o aguardando. E quando você sabe o que está ali esperando após a morte, você passa a deixar de ter medo. Por que as pessoas têm medo? Porque elas não sabem o que espera depois. Porque elas não podem ter essa certeza, porque a maioria não tem certeza do que vem depois. Ou muitos falam, eu não acredito no que vem depois. Acabou e acabou, mas tem medo de morrer e acabar. Como eu citei o pastor Fanini tinha uma frase que eu gostava, que ele falava, em um avião caindo não existe ateu. Na hora que o comandante diz lá, momento de turbulência, vamos cair, ai meu Deus. Não tem ateu que não grite, ai meu Deus, na hora. O conhecimento da palavra de Deus nos faz estar seguros de que somos salvos. Pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê?
Palavra de Deus. Enquanto muitos têm buscado a fé através de testemunho de outros, através de cura, através de sinais, prodígios, etc. Os sinais e prodígios eram consequência daquilo que Estevão vivia e pregava. Se o homem que fazia tantos sinais e prodígios como Estevão é relatado aqui no texto que nós lemos, podia fazer tantos sinais, por que ele não fez diante do Sinédrio, quando estava sendo julgado? Porque o que ia salvar a vida de alguns ali no Sinédrio não era ver um sinal ou um prodígio, mas era a palavra que seria anunciada. Porque o que salva não é o milagre, o que salva é a palavra, é o ouvir a palavra, é o que traz a salvação. O milagre é a consequência da vida dedicada à palavra de Deus. Queridos, a pergunta é: você tem certeza do que lhe espera depois? Porque se você começar a estudar a palavra de Deus, você poderá ter. Você poderá ter. Porque ela diz que todo aquele que crê tem. Não vai ter ou pode ser que tenha. Mas todo aquele que crê tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Eu já estava vivo. Estevão fala: ninguém me tira a vida que está me preparada para mim. E Jesus falou que ia preparar lugar para mim, então o que eu tenho a ver nessa terra aqui? Não tenho nada. Era o pensamento dele, era o pensamento não só dele, mas dos outros apóstolos que estavam pregando o evangelho naquela época. Eu não tenho nada aqui mesmo. Não me interessa nada mais. O que me interessa é o que está do outro lado. É o que está me prometido. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar até o dia final. Ou até aquele dia. Eu sei, irmãos. E é interessante na língua portuguesa como é que fica, né? Deus, eu sou. E para nós, quando nós entendemos, a gente fala: eu sei que eu sou salvo. Eu sei disso. O homem foi apedrejado, morreu, mas tinha certeza de que seria recebido nos braços do Mestre Jesus. Ele viu isso. Ele viu isso. O conhecimento da palavra de Deus é que nos traz fé, nos traz sabedoria de verdade. Sabedoria de verdade. Eu falava com os jovens agora há pouco, na escola dominical. Na minha classe eu estava falando exatamente com eles sobre um assunto, lá em 1 Coríntios 6, 7, que faz parte da juventude. E eu falei com eles assim: olha, é isso mesmo, é o dia a dia de vocês isso aqui. É o dia a dia mesmo. Nós vamos discutir isso. Ah, mas isso é pecado. Não, não é pecado, não. É pecado fazer fora da hora. Mas nós vamos discutir isso aqui agora. A Bíblia fala sobre isso. Para que não errem. Para que não errem. Para que aprendam a viver. E tenho certeza de que serão salvos.